Eu me chamo Aimee e para o vídeo de hoje traremos uma análise bíblica do ponto de vista da psicologia. É isso aí! Mas antes disso, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho do nosso canal para receber todas as nossas notificações. Contamos com vocês, né? Então é isso! Roda a vinheta! E como base para o estudo do nosso vídeo, nós vamos utilizar um livro do autor Augusto Cury, por título O Homem Mais Inteligente da História. Não sei se algum de vocês já leu esse livro, mas esse livro ele é maravilhoso e ele traz análises muito aprofundadas sobre algumas das maiores personalidades religiosas. Por exemplo, Maria, Paulo, Lucas e alguns outros. Eu tinha parado de ler por falta de tempo, mas agora eu retornei a ler esse livro e a cada dia que eu leio eu vejo e encontro coisas novas e coisas muito importantes em relação à religião no ponto da psicologia. E para começarmos o nosso estudo, nós vamos analisar uma das maiores mentes humanas. Será que você sabe de quem eu estou falando? Bom, se você respondeu Jesus, você está absolutamente correto! Para o vídeo de hoje, nós vamos estudar um pouco a mente de Jesus no ponto da psicologia. E para começarmos o nosso estudo, eu vou ler um trecho do livro que está na página 146. Se você tiver o livro aí e quiser acompanhar junto comigo, pode acompanhar, mas se não tiver, apenas ouça o que diz. Jesus veio para transformar a humanidade, mas rejeitou os meios tradicionais. As críticas excessivas, a intimidação, o tom de voz elevado, os sermões, a punição, afirmou o Dr. Thomas com astúcia. O risco desse método inovador era enorme. Era uma nova linguagem, um novo processo, um novo projeto, ponderou Marco Polo outra vez. E Michael aproveitou para questionar os membros da mesa. Supondo que o pai de Jesus fosse mesmo o autor da existência, o mentor do Big Bang, o monitorador dos eventos físicos, não ficaria o filho magoado com seu pai por todos os testes de estresse a qual fora submetido? Jesus deveria ter a mais perfeita humanidade, por isso passou pelos mais dramáticos testes. Ele era um protótipo de um novo homem, afirmou o Dr. Thomas. Nossa, vocês perceberam quão maravilhoso é esse trecho? Ele realmente faz um enfoque específico em Jesus. Na religião, nós vemos Jesus como o Salvador, como um espírito que se fez homem, veio à Terra com um único propósito que era salvar a humanidade. Mas a gente nunca realmente sentou para estudar o que se passava na mente de Jesus. Por ser um dos maiores homens que já pisou na face da Terra, Jesus também tinha sentimentos, Jesus também tinha limitações, mas ele não tinha falhas e não tinha pecados. Vocês notaram na primeira parte que eu li em que diz que Jesus rejeitou os meios tradicionais? Bom, na Bíblia nós sabemos que Jesus trabalhava muito com parábolas, com histórias para falar diretamente ao povo. Às vezes as histórias elas eram um pouco impactantes para as pessoas. Mas Jesus não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em passar a mensagem que Deus, seu Pai, tinha ordenado que ele passasse às pessoas daquela época. Jesus ele tinha sim um temperamento forte, como a gente viu aqui, no qual diz que ele enfrentou críticas, ele sofreu muitas intimidações, até mesmo pelos seus apóstolos, o tom de voz elevado também, os sermões e a punição. Jesus ele tinha uma autoridade na sua fala, por isso que ele conseguia arrebanhar multidões de pessoas. Ele tinha ousadia também no que ele falava. E como eu falei, ele trabalhava muito com sermão, muito com histórias. E as histórias são o que chamam a atenção do povo. Vocês perceberam isso? Talvez a gente esteja em um diálogo, mas se alguém começar a contar uma história, algum acontecido, nós vamos prestar mais atenção naquilo, porque isso consegue reter a nossa atenção. Então, para você ver o nível de inteligência que Jesus tinha, ele sabia de todos os processos, de todas as técnicas mentais que existiam.
E também Jesus passou por punições. No entanto, ele foi chicoteado, sangrou, foi crucificado por amor a nós. Mas mesmo assim, ele não desistiu não, né? Ele até disse: Pai, por que tu me desamparaste? Tu esqueceste de mim? Tu me abandonou? Mas em momento algum ele disse: eu vou desistir do meu propósito, Pai, porque você não está mais comigo. Eu estou morrendo aqui na cruz, o Senhor não está fazendo nada. Eu sou teu filho, será que o Senhor não tem compaixão de mim? Em momento algum, Jesus reclamou de todo o processo que ele teve que enfrentar. Ele simplesmente foi e enfrentou, ele não se preocupou em entender os planos de Deus, ele simplesmente estava ali para cumprir os planos de Deus. Mais adiante diz: o risco desse método inovador era enorme. Pensa os riscos que Jesus passou. Todos os que foram tratados anteriormente, mas mesmo assim ele não desistiu do método profissional que ele tinha de ensinar o povo. Um método eficaz. Era uma nova linguagem, um novo processo e um novo projeto que estava na vida de Jesus e também do povo daquela época. Porque as pessoas daquela época tinham um jeito de conviver, um jeito de conversar, um jeito de se expressar. Aí chegou Jesus e mudou tudo com a forma psicológica que ele tinha de ensinar o povo. Então, mais adiante do livro, diz que Michael ele questionou os membros da mesa que eles estavam debatendo sobre Jesus e perguntou: supondo que o pai de Jesus fosse mesmo o autor da existência, o mentor do Big Bang, e um monitorador dos eventos físicos, não ficaria o filho magoado com seu pai por todos os testes de estresse que fora submetido? Jesus possivelmente sentiu sim que estava abandonado pelo pai, mas será que ele ficou magoado por Deus ter abandonado ele no momento em que ele mais precisava? Jesus ele era humano, ele tinha sentimentos, possivelmente ele se sentiu magoado, mas ele não ligou muito para a mágoa, ele simplesmente estava conectado ao propósito que ele tinha. Ele não estava preocupado com o porquê daquele propósito, mas sim ele estava preocupado se ele estava conseguindo cumprir o propósito que Deus tinha ordenado para ele. E aí o Dr. Thomas respondeu para Michael: Jesus deveria ter a mais perfeita humanidade. Por isso passou pelos mais dramáticos testes. Ele era o protótipo de um novo homem. Nesse trecho do livro a gente percebe que Jesus não era qualquer homem. Nessa análise psicológica de todos os profissionais que estavam na mesa redonda debatendo, um deles, que foi o Dr. Thomas, que era estudante de teologia, professor, ele disse que Jesus ele era o protótipo de um novo homem. Jesus não era como todos os outros, ele já era diferente na forma de andar, na forma de falar, na forma de se expressar. Jesus ele era totalmente diferente das pessoas da época. E mesmo assim o povo insistia em dizer que Jesus era um simples carpinteiro e não tinha condições de ser o Messias. Mas em uma análise que a gente está fazendo, nessa análise psicológica, é possível ver que Jesus era totalmente diferente de nós, hoje, do povo daquela época, porque nós talvez não teremos essas características que Jesus tinha para ensinar o povo. Porque às vezes é necessário a gente abrir mão de muitas coisas para aceitar as coisas de Deus na nossa vida, assim como Jesus fez. Jesus não precisava ser como todos os seres humanos, ele simplesmente era, é e sempre foi e sempre vai ser esse ser maravilhoso, esse ser perfeito, sem nenhuma falha. Jesus simplesmente aceitou o seu chamado e seguiu em frente, independentemente de qualquer circunstância, de qualquer coisa que estava acontecendo. Então que a gente possa utilizar desse estudo mais aprofundado sobre a mente de Jesus como base para nós nos tornarmos seres humanos melhores, para nós não nos preocuparmos apenas com as circunstâncias, apenas com as dificuldades, apenas com os problemas, mas sim que a gente venha se preocupar em cumprir a vontade de Deus aqui na Terra, cumprir o nosso propósito, cumprir o nosso chamado, assim como Jesus fez. E o mais importante de tudo, seguir os passos de Jesus. Foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise mais profunda sobre Jesus e que vocês tenham compreendido e guardado na mente e no coração de vocês essas características particulares desse grande ser humano, desse grande homem, desse grande ser que pisou na face da terra. Então é isso, esperamos vocês para o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.